Eu quero convidar você a vir comigo a ter um entendimento sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Eu quero falar com você sobre o sistema mundial. Eu quero compartilhar com você aquilo que está acontecendo dentro de uma visão histórica, bíblica, dentro daquilo que nós estamos vivenciando como realidade envolvendo a nossa nação, todo mundo. Vem comigo, veja esse vídeo e seja abençoado por ele. Vamos imergir naquilo que nós precisamos entender. Eu quero falar com você sobre sistema mundial. Quando nós falamos sobre sistema mundial ou um governo mundial, muitas pessoas pensam que isto é algo que está acontecendo agora, é novo, foi criado há pouco tempo. E quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para aquilo que a Bíblia nos apresenta, nós vemos que isso é uma realidade muito mais antiga e muito mais profunda daquilo que nós imaginamos. O sistema mundial, ou nova ordem mundial, como todo mundo chama, já está agindo no tempo há muitos anos. Quando nós olhamos para a história, quando nós vemos desde o início das civilizações, dos povos, nós vemos uma forma de governo que aponta para este entendimento da forma de agir do que é verdadeiramente uma política que envolve o sistema mundial, ou de uma política de um sistema mundial. Quando nós olhamos, nós vemos que em todos os segmentos da sociedade, eles estão agindo para que possam preparar o caminho para a chegada do anticristo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos entender isso de forma muito mais concreta. Ora, antes de Jesus vir e começar o seu ministério, Isaías já profetizava sobre aquele que viria preparar o caminho do Salvador, se referindo a João, o Batista. E João, quando começou a pregar e a batizar, ele falou: olha, eu sou aquele que veio preparar o caminho. E logo após, Jesus aparece no cenário judeu e começa a exercer o ministério. Assim como João preparou o caminho para a chegada do Messias, assim também este sistema mundial está trabalhando há anos para preparar o caminho para a chegada do anticristo. Isto é uma realidade. Isto é algo que está acontecendo há muito tempo, e no tempo que nós estamos vivendo neste presente, está tomando uma forma e uma proporção muito maior, que está chegando o tempo disto acontecer. Jesus está voltando para levar a sua igreja, para levar o seu povo. A palavra está se cumprindo e nós estamos vendo tudo acontecer da forma como Jesus disse que iria acontecer. Quando nós olhamos para a história, desde os primeiros povos estabelecidos em forma de governo, já se apontava para uma união de ideologias mistas, que sempre buscavam exercer um domínio, uma supremacia, estabelecer o poder como eles queriam. Todos tinham que se submeter à sua vontade, à sua ordem. Era um desejo de supremacia em governar a todos, estabelecendo o seu poder, o seu governo, o seu domínio. Para este sistema mundial, não é concebível o fato de se ter somente um Deus. É inconcebível a postura de um povo de ter somente um Deus. Por isso que o povo de Israel foi tão perseguido durante toda a sua história. Nós olhamos para os egípcios, os babilônicos, o império da Pérsia, os gregos, os romanos. O povo de Israel foi perseguido, o povo de Israel sofreu, porque era um povo que adorava um único Deus.
Era um povo que estava unido diante de um só propósito. Era um povo que estava ligado no mesmo entendimento, com o mesmo sentimento, com o mesmo objetivo, com o mesmo alvo. Por isso ele era atacado constantemente por todos os povos. Os egípcios escravizaram os judeus, os babilônicos, os persas, o Império Grego exerceram esta ação de escravidão sobre o povo judeu, sobre os israelitas. Quando nós olhamos para o cristianismo, que veio com Cristo estabelecendo a sua igreja, e o cristianismo tomou uma proporção gigantesca, uma forma extraordinária, e o cristianismo começou a tomar conta do Império Grego, começou a tomar conta do Império Romano. E o que os imperadores romanos começaram a fazer com os cristãos? Começaram a prender os cristãos, começaram a escravizar os cristãos e a matar os cristãos. Era um espetáculo de horror. Os cristãos eram colocados nas arenas, mulheres, homens, velhos, crianças, e eram dados aos leões. E os leões devoravam aqueles cristãos, e uma plateia imensa diante do Coliseu, assistindo e jubilando a morte horrenda, trágica dos cristãos, porque era um povo que só tinha um Deus, que estavam juntos no mesmo propósito de entendimento e pensamento. Quando nós olhamos para uma época mais recente, Hitler, o grande nazista, com as suas ideologias demoníacas, matou milhares de judeus. Ele fez uma grande destruição na história de um povo para estabelecer a sua supremacia, o seu poder, para que todos estivessem subjugados a ele. E por que não é interessante para o governo mundial ou o sistema mundial um povo que adora um único Deus? Porque todo povo que adora um único Deus, ele está ligado dentro de um mesmo sentimento, dentro de um mesmo propósito, e é quase que impossível escravizar no sentido de conseguir domar um povo que está unido dentro de um mesmo sentimento, dentro de um mesmo ideal, adorando um só Deus. Por isso que o modo de um sistema mundial, ou do governo do sistema mundial agir, é esfacelando o entendimento das pessoas de que é preciso ter várias religiões, vários deuses, porque uma nação ou um povo que está subdividido dentro de si mesmo, um povo que não está envolvido por um propósito, é facilmente ganho pelas palavras e pelas ações de um grande líder que é capaz de arrebanhar para si uma nação e um povo que está disperso dentro da sua própria nação, dentro da sua própria realidade. O diabo, ele não admite unidade. O diabo, ele sempre lutou contra a unidade, porque a unidade é a resistência ao seu plano de governo. A unidade é a resistência ao plano de Satanás de poder dominar as pessoas, dominar as nações, dominar o mundo. Todo mundo que está em unidade representa para ele uma ameaça ou uma resistência aos seus planos e aos seus projetos. Se o povo fala a mesma língua, adora o mesmo Deus, tem o mesmo entendimento, então será quase impossível desse povo ser dominado. Você está entendendo o porquê da fúria contra o povo judeu, contra o povo de Israel ao longo da história? Você está entendendo a fúria contra os cristãos no surgimento da igreja em Cristo, na igreja primitiva, nos primeiros séculos? Você entende o porquê da fúria do inferno contra o povo que se chama pelo nome do Senhor? É justamente este povo que é resistência a todo o plano
do diabo de matar, roubar e destruir. Há todo o plano do diabo de exercer um domínio de um governo sobre a terra e de preparar o caminho para aquele que será o anticristo. O sistema mundial, quanto maior for a pluralidade de religiões, de deuses, de pensamentos, mais facilidade será ganhar a todos, propondo que todos sejam beneficiados em torno daquilo que querem. Um povo é facilmente conquistado. A figura de um líder ou um sistema único que vai trazer ao povo aquilo que eles querem. Aí um pode dizer, não, mas eu gosto de batata, então você vai ter batata, vem para mim que você vai ter batata. O outro diz, eu quero, mas eu não gosto de batata, eu gosto de abóbora. E o líder, o sistema vai dizer, vem para mim que eu te dou abóbora. Outro vai dizer, não, eu gosto de uma fruta, e o sistema vai dizer, venha para mim que eu tenho uma fruta. Esse sistema vai conseguir angariar, ou líder desse sistema mundial, vai conseguir chamar para si, dar tudo aquilo que as pessoas querem. Todos vão dizer, ele é bom demais, ele é aquele que promove a paz, ele é aquele que promove aquilo que nós queremos, ele é aquele que promove aquilo que nós desejamos. É o líder que vai colocar tudo no liquidificador e vai conseguir agradar a todos. Ele tem a responsabilidade ou sistema de unir os povos, unir a nação ou as nações, os impérios, em torno do seu propósito, do seu senhorio, da sua supremacia, do seu poder. Esta é a forma que o sistema mundial já trabalha e vai continuar trabalhando para poder agir na sua condição de anticristo. Ele precisa conquistar os povos, ele precisa conquistar as nações dos povos para trazer para si a adoração, para trazer para si aquilo que os povos deveriam dar e entregar somente a Deus. E eu quero ler com você uma passagem bíblica que fala sobre isso, e ela se encontra em 2 a Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 3. E eu quero ler com você até o verso 12. Olha o que diz essa palavra. Presta bem atenção. Não vos deixei enganar de forma alguma, por ninguém, porquanto antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais do que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que o está detendo neste momento, para que ele seja manifestado no tempo devido. Na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para aqueles que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. É por este motivo que Deus,
lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses já dizendo como seria a ação do anticristo, ou seja, a sua revelação. E Paulo deixa claro, ele já está agindo neste tempo. Ele já está trabalhando, o sistema já está trabalhando para a chegada desse anticristo, para a manifestação deste anticristo. Ainda não é chegado o tempo dele, ele virá. Ainda há aquele que o detém. Essa referência está falando sobre o Espírito Santo, sobre a vida da igreja na terra. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo não estiver mais nessa terra, porque a igreja foi arrebatada e o Espírito Santo vai sair junto com ela. Então será liberado para aquele que é o anticristo poder trabalhar e cumprir as suas ações, estabelecer aquilo que está sendo preparado há muito tempo por este sistema mundial. E o que nós temos vivido e visto nos nossos dias são os ajustes finais para a manifestação deste anticristo. Mas isso só acontecerá quando o céu se rasgar e Jesus arrebatar a sua igreja para junto dele. Então começará a acontecer o tempo e o governo desse anticristo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero entrar agora com você um pouco na história da igreja primitiva. A igreja que nasceu em Cristo Jesus, a igreja que foi tomada pelo poder do Espírito Santo e nos 3 primeiros séculos cresceu de uma forma extraordinária pelo poder do Espírito Santo. Ninguém conseguiu parar a igreja, ninguém conseguiu deter a igreja, as mortes, as perseguições, as prisões, nenhuma ameaça conseguiu parar a igreja de Cristo. O sistema não conseguiu acabar com a igreja, prendendo, ferindo, matando. Então, no século IV, exatamente no ano de 313, o imperador romano Constantino teve uma ideia mirabolante para poder parar a igreja sem ter que matá-la, para poder parar a igreja sem ter que persegui-la. Constantino estabeleceu no ano de 313, constituindo o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Agora os cristãos não eram mais perseguidos, agora os cristãos eram bem-quistos no Império. Os cristãos agora eram a religião oficial no Império Romano. Agora Constantino ele junta todas as religiões pagãs dentro de um pacote. Ele coloca o cristianismo como religião oficial do Império Romano, mas junta ao cristianismo todos os sincretismos religiosos do paganismo. Ou seja, tornou-se uma grande salada mista. Constantino consegue juntar o cristianismo e a partir daí começar a minar o poder do cristianismo, trazendo o cristianismo para perto do império. O cristianismo se tornou um braço político do Império Romano. Agora Constantino estabelece o dia do sol, eles adoravam o sol, era um dos cultos romanos, adoração ao sol. O dia do sol, que era o domingo, agora é estabelecido como dia de culto. Agora Constantino constrói templos para que os cristãos pudessem se reunir no dia de domingo para prestar o culto a Deus. Constantino agora devolve as propriedades que foram tiradas dos cristãos. Constantino
ele dá poder político na mão dos cristãos, e então o cristianismo começa a fortalecer o Império Romano. Ou seja, aquilo que era puro, aquilo que era de Cristo, aquilo que era um evangelho verdadeiro, agora com uma aparência de algo benéfico, agora os cristãos não eram mais perseguidos, agora o cristão foi colocado como uma religião oficial no Império Romano. Agora os cristãos tinham liberdade de culto. Agora os cristãos tinham lugar para se reunir. Agora os cristãos tiveram suas propriedades de volta. Agora os cristãos também faziam parte do Império Romano, do governo político. Agora os cristãos também estavam tomando algumas decisões dentro daquele governo. Na realidade, isso foi um plano diabólico para poder parar a igreja. Não conseguiram parar a igreja com perseguição, então pararam a igreja com agrados, pararam a igreja com a fama, pararam a igreja com holofotes, pararam a igreja dando poder humano à igreja. A igreja entrou numa grande armadilha que o diabo fez para poder pará-la. Quando nós olhamos para tudo isto que aconteceu, nós vemos uma igreja que ficou aliada de um império romano, uma igreja que deixou de ser espiritual para ser política, uma igreja que deixou de ser perseguida, para agora, algum tempo depois desse tempo aqui que nós estamos falando, a igreja começaria a perseguir, a prender e a matar todos aqueles também que não concordavam com a sua ideia de cristianismo, agora completamente modificada por Constantino. A igreja conseguiu cair no conto da serpente. Foi uma grande armadilha criada para poder parar a igreja no sentido de roubar dela a essência de Cristo. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, nós vemos o que a igreja deveria ser. A igreja que se reunia todos os dias, não só no templo, mas nas casas. A igreja que orava, perseverava na oração, na doutrina, repartia o pão. A igreja que caía na graça do povo. A igreja que manifestava o evangelho de Cristo, um cristianismo puro, sem fermento. A igreja que verdadeiramente instituía o reino de Deus e não uma vontade humana, agora foi completamente modificada por um sistema político de um governo humano, carnal, diabólico, para poder parar a igreja do Senhor. Constantino conseguiu fazer da igreja uma grande salada mista, assim como é a forma de ação do governo mundial. Vamos unir tudo, porque um povo agora que não está mais crendo em um só Deus, um povo agora que não está mais servindo um só Deus, um povo que caiu na pluralidade, um povo que está aceitando um sincretismo, um povo que está aceitando um monte de coisas dentro do seu bojo, é um povo que não tem identidade, é o povo que não está falando mais uma mesma língua, é um povo que não está mais junto dentro do mesmo propósito, dentro de uma mesma visão. Então é um povo que será facilmente reduzido por aquilo que o sistema pode oferecer. Isto aconteceu no ano de 313 depois de Cristo, no quarto século, e isso vem perseguindo até hoje a igreja de Cristo. Este sistema diabólico, este sistema que arranca o que é bom, arranca o que é simples, arranca o que é a essência verdadeira do evangelho e coloca um monte de coisa dentro. E muitas pessoas dizem, não, nós adoramos a Deus, nós servimos a Deus, mas estão carregando um monte de sincretismo, de paganismo, de culturas, de cultos, de ações diabólicas, que tem o nome de algo de Cristo, mas que de Cristo não tem nada. Nessa primeira parte daquilo que nós estamos falando sobre a história do sistema mundial, olhando para aquilo que vem acontecendo com o povo de Deus, desde o povo judeu, agora chegando aos cristãos, nós olhamos e enxergamos que a astuta cilada do diabo está presente em todo o tempo. Quando ele não consegue
desvirtuar o povo ou destruir o povo de uma forma, ele tenta de outra. Quando nós olhamos para a Bíblia, e eu quero ler com você mais um texto bíblico, Coríntios capítulo 10, a partir do verso 6 até o verso 12. Olha o que diz essa palavra. Por que nós vamos ler essa palavra e ter esse entendimento? Porque nós precisamos olhar para o passado, para remir o nosso presente e escrever o nosso futuro dentro do que a Bíblia é, dentro do cristianismo verdadeiro que Cristo estabeleceu para a sua igreja e para o seu povo. Olha o que diz a palavra de Deus. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram. E num só dia morreram cerca de 23 mil. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar em pé, cuide-se para que não caia. Nós precisamos olhar para nós como igreja do Senhor hoje e entender que nós temos sido, no meio disso tudo, qual tem sido o nosso comportamento no meio desse sistema mundial. Está se preparando e se levantando para abrir o caminho para o anticristo. Como nós temos sido igreja do Senhor no meio disso tudo. Nós estamos ainda dentro de um sistema de Constantino, nós ainda estamos sendo seduzidos pelos holofotes, pelas promessas daquilo que é humano, nós ainda estamos sendo seduzidos por promessas de poder aqui na terra, nós ainda estamos sendo seduzidos pela promessa das riquezas deste mundo, nós ainda estamos sendo seduzidos e aceitando uma grande salada mista dentro do nosso cristianismo. Nós precisamos parar para pensar sobre isso. Na história, como nós temos sido como igreja do Senhor. Neste tempo, no tempo do fim, neste tempo onde Jesus está voltando, neste tempo onde há um governo mundial trabalhando de todas as formas para a chegada do anticristo. Quem é você? Quem somos nós neste tempo? Como igreja do Senhor, nós oferecemos resistência ao inimigo ou nós estamos também esfacelados? Como tantos outros, nós também estamos divididos, como tantos outros, no meio dessa história. Quem nós somos? Pense nisso e eu quero convidar você a vir comigo no próximo vídeo. E no próximo vídeo nós estaremos falando sobre o que estamos vivendo nesse tempo. Pandemia, China, como surgiu? Por que a China abafou? Por que a OMS abafou? Por que somente depois de quase 2 meses se falou que era o coronavírus? O que Bill Gates declarou sobre essa pandemia? O que o seu instituto financiou 2 meses antes dessa pandemia surgir? O que está na história? O que está acontecendo? Quem é o embaixador chinês que está no Brasil desde 2018? O que está acontecendo nesse tempo? O que está por trás disso? Eu espero você no nosso próximo vídeo. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e vamos ser edificados por entendimento e sabedoria na palavra do Senhor diante de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso mundo. Sistema mundial. Nós estamos passando por ele. Espero você no próximo vídeo. Deus te abençoe.